Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de informação, entrevista, dicas e história de mães que contam pra gente as delícias e, claro, os desafios de educar filhos, de cuidar de filhos e de promover o bem-estar destes filhos, não é mesmo? O tema de hoje é muito legal, mas antes de eu falar do tema, eu vou pedir para vocês, vão lá, curtam o meu podcast. Faz isso, ativa o sininho, curte, compartilha. Compartilhar é tudo, sabe por quê? Eu estou trazendo informação para mães. Muitas mães têm os mesmos questionamentos, as mesmas dúvidas. E quando você compartilha, claro, você ajuda estas mães terem, às vezes, sabe aquela luzinha no fundo do túnel? É isso, é por isso que é legal compartilhar. E se inscreve no meu canal, né? Vamos lá, vale a pena, juro. As informações aqui são de segurança, são muito bem elaboradas e eu só trago gente bacana para falar, viu? Eu não trago qualquer uma aqui não, vem gente bacana, com informação segura, com informação certeira. Tá joia? O tema de hoje é muito legal. Na verdade, eu escolhi temas. Eu nem sei como é que a gente vai trabalhar isso, mas a gente vai tentar coordenar todos. Olha que bacana. Nós vamos falar sobre vacinação, desmame, desfraude. Olha que loucura. 3 situações que deixam, sem dúvida, as mães de cabelo em pé. Mas a gente vai desmistificar algumas coisas aqui. A gente vai trazer, acho que, boas maneiras de se compreender como pensar o desmame, o desfraude e a responsabilidade social da vacinação. Vamos conversar sobre isso? Para falar sobre esse tema, eu chamei 2 pessoas muito bacanas, especialistas nesses conteúdos, tá? A pediatra Fernanda Paredes e a orientadora de amamentação Vanessa Coelho. Muito bem-vindas, adoro. A gente já recebeu as 2 aqui, ó, mas separadas. E eu percebi que o que elas têm em comum são boas informações. Vou pedir para que vocês se apresentem. Para quem ainda não viu ou ouviu o outro podcast separados de cada uma de vocês, possa conhecer e entender como vai ser bacana o nosso papo de hoje, né? Sejam bem-vindas. Eu sou a Fernanda, sou pediatra e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre esses temas que são super relevantes e realmente, como a Esther falou, deixam as mães de cabelo em pé e são temas que surgem, acho que em todas as consultas, né? A gente está vivendo um momento que a gente cada vez mais tem mães, né, famílias procurando entender e respeitar o processo natural das crianças e mudar um pouco o que vem acontecendo, né, nas últimas gerações, talvez, né, de não entender muito bem como que funcionam esses processos. E também tem muita coisa acontecendo, sendo falada sobre vacinação por aí. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho aí o que é realmente real, o que não é muito certo, talvez. Vamos ver. Bom, eu sou a Vanessa Coelho. Sou mãe de 4, sou consultora de aleitamento materno, trabalho desde a fase da gestação até a fase do desmame. Hoje a gente vai falar bastante sobre desmame. E eu estou muito feliz com esse encontro aqui, porque hoje a gente tem uma parceria muito bacana entre consultora de amamentação e a pediatra, né? Que é um trabalho muito complementar. Nenhuma substitui a outra, né? E a gente tem esse olhar, assim, para esta família de uma forma muito especial em conjunto, né, Fê? Então, é muito, muito bacana isso. Ai, que delícia. E, na verdade, eu acho que a gente vai ter um papo bem legal, porque a gente vai poder falar sobre amamentar, a gente vai poder falar sobre os cuidados médicos, a gente vai poder falar sobre as questões que afetam mesmo a saúde mental da mãe, o equilíbrio mental. Acho que isso é ótimo da gente trazer, por conta das próprias relações com a psicanálise que a gente acaba estabelecendo quando a gente pensa no gestar, que é um momento específico e muito delicado da mulher, no amamentar, no desmame, né, que é um outro momento bem delicado, e quando a gente pensa nesse cuidar físico também, nesse cuidar da saúde na sua integralidade mesmo, né? E a vacina trabalha com isso. Na verdade, vacinar é um cuidado de saúde pública. Então, a gente vai precisar entender como que tudo isso funciona, né? Como é que nós 3 aqui vamos coordenar o bem-estar, a saúde, o cotidiano, o dia a dia, nessas fases que são bem bacanas.
Vamos lá? Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com com o nosso papo de hoje, não é mesmo? Para as duas, tá? Por que vacinar, desmamar e tirar a fralda gera tanta insegurança e tanto desconforto ou causa tanto estresse nas mães? Ou nas famílias, né? Ou nos pais, ou nos cuidadores, enfim, hoje a família é tão diversa que a gente tem que olhar para todos esses caminhos, né? Mas essas questões estão em qualquer família. Estão. Acho que tem um conceito social nisso tudo, né? Do desfraude, do desmame, por exemplo, que existe uma cobrança aí, né? De que tem que acontecer, de que tem a hora certa para acontecer, que se não acontece naquela hora parece que está vencendo o prazo de validade e a mãe tem que fazer, e aí existe essa pressão e ela tem que fazer e muitas vezes se perde ali no caminho, né? Então acho que tem muito disso. A questão da vacina também, né? Muitas influências, muitas falas. Porque eu não sei, a sensação que eu tenho é que antigamente não existia isso. Ia lá e vacinava, ponto, acabou. Ninguém ficava questionando, né? Então, acho que esse excesso de informação e comunicação, às vezes a internet ela é um pouquinho de desserviço, né? A gente precisa tomar bastante cuidado com o que a gente absorve, né? Não é tudo que está lá que a gente tem que absorver, né? E é como você disse, vacinação é um pacto social, né? Como a gente estava comentando aqui agora, na época do Covid, muitas gestantes mandavam mensagem para mim: Vanessa, o que você acha? O que você acha? Eu falo, o que eu acho é que os órgãos de saúde acham. Tá aqui, ó, tá aqui o documento. Tá falando que você tem que ir lá se vacinar, né? Não é o que eu acho, né? Não é que, não. O órgão de saúde tá falando que é o melhor pra gente, então tem que fazer, né? Então acho que tem muito disso, assim, sabe? Que pressiona demais, assim, as mães, né? Não, eu acho que a vacinação se tornou uma questão, né? Porque foi o que ela falou. Até pouco tempo, vacinar não entrava nessa pauta do estresse materno, eu acho, né? A gente vacinava as crianças porque estava no calendário vacinal, todo mundo sabia que era importante, e de uns anos para cá isso foi se tornando uma questão que a gente tem que... Basicamente, muitas famílias a gente tem que tentar convencer durante a consulta pediátrica da importância da vacinação, né? Isso veio lá de fora do Brasil, a gente tinha nos Estados Unidos, a gente tem uma campanha muito grande, existe isso há muito tempo. Isso não chegava no Brasil, mas foi chegando aos pouquinhos e na pandemia veio muito forte contra a vacina do Covid, que hoje se estendeu para todas as vacinas, né? Assim, tem famílias que não querem vacinar criança para nenhuma vacina, e aí elas vão arranjar pessoas na internet que vão validar isso, né? Que vão realmente falar contra todos os tipos de vacina. Então, acabou que se tornou uma questão de algumas famílias não saberem para onde olhar, não saberem quem elas vão seguir, o que é o certo, o que é o errado, vacina, não vacina, e questionarem todas, não só a vacina do Covid, mas questionarem outras vacinas também, né? E aí se tornou uma questão que não era, né? O desfraude, eu acho que se tornou uma questão há pouco tempo, porque eu acho que antigamente também não era uma questão, porque era assim, vai desfraudar com 2 anos e pronto, acabou. O desmame também, hoje eu acho que tem uma preocupação realmente com essa questão do desmame gentil, de uma coisa respeitosa, porque também o respeito à criança também é algo que é muito recente, que a gente começou a pensar, né? Porque era uma coisa que a gente vai desmamar e acabou. Do dia para noite, bota um negócio no peito, né? E vai desmamar e ninguém pensava, eu acho muito, assim, o que vai ser da consequências para aquela mãe ou para aquela família. Era isso, acabou. Então, eu acho que são pensamentos que foram sendo trazidos de formas diferentes, muito recentes, eu acho, pra gente. Você sabe que vocês estão falando, eu fico aqui pensando exatamente nisso, né? A quantidade de informação. A questão não é nem só a quantidade, né? É o teor dessas informações. E o quanto a gente vê de fake news, de gente que fala tanto, mas não fala nada, diz que sabe, mas não sabe nada, e traz ali com uma propriedade aquilo que desconhece, que é uma loucura, né? E quando eu penso na vacinação, eu digo assim, e isso para mim sempre foi uma coisa muito clara, sabe, gente? É assim, ó, você vacina o seu filho não só para proteger o seu filho. Você vacina porque você tem outras crianças que também que também fazem parte da sociedade, que estão ali, né, que precisam ser olhadas. Você tem que pensar nesse total, não só no seu. E quando você deixa de vacinar
Olha a consequência disso, né? Tem pessoas que não podem se vacinar, né? Eu até entendo. Então, tem vacinas que não podem ser dadas, por exemplo, pessoas que têm alguns problemas de saúde, que usam algumas medicações, gestantes, tem vacinas que não podem vacinar. Então, quando a gente vacina quem pode vacinar, você está protegendo todo mundo, você diminui a circulação daquele vírus, daquela bactéria. Então, você faz uma proteção em massa, né? Que a ideia da vacinação é essa também, proteger o seu filho, você, e proteger todo mundo que está à volta, né? Quando Exato. a gente protege, a gente impede de a circulação ficar maior ali. E assim, essa imposição mesmo que a gente... Eu vivi muito o tempo da imposição. Não vai mais usar fralda e acabou. Mas, pera, vai fazer xixi no chão, que se faça cocô no chão, que não sei o quê. E eu ficava pensando, viu, deixa eu sentar aqui. Eu gostaria... a minha percepção nessa hora era sempre me colocar no lugar da criança. Não é porque a criança quer um nada. Tem também vontades, tem também desejos, precisa ser olhada como ser humano, como indivíduo. E eu ficava pensando assim, duas coisas me incomodavam muito. Uma delas era essa, deixa que faça xixi no chão, faz xixi nela mesmo e acabou. Depois a gente vira. Depois... Eu falava assim, não, eu ia odiar me sentir urinada. Mas até hoje, ainda isso é muito feito. Eu acho isso fim. Eu acho que se você para pensar na sua realidade, você fala assim, nossa, será que eu ia gostar? Que é para ensinar, deixa ele sem fralda, que ele vai aprender e aí não vai fazer mais. E aí a criança faz porque ela não está pronta. E aí briga com a criança. Então você gera uma coisa que assim, gente, você está esperando uma coisa que você não vai ter, né? Você não vai ter, é impossível. E outra coisa que eu ficava possuída quando a gente ia à praia e as pessoas falavam para mim assim, deixa ela peladinha. Eu falava, o quê? Eu gosto de sentar com a bunda na areia e ficar cheia de areia e me sentir... Eu não gosto, eu não quero fazer isso pra mim. Mas você acha que ele liga? Acho. Eu acho. Eu ia ligar. Eu não ia gostar. E não é por uma questão pudica, nada disso. É porque é uma coisa que não é higiênico, não é bacana, não é legal, é uma exposição desnecessária. Eu tô enganada, E o que a gente está ensinando pra criança, né? Quando a gente faz isso, né? Eu acho que tem muito também, assim, não sei se isso é uma questão maior de mães de primeira viagem também, né? Porque eu com 4, eu lembro que a minha primeira filha tinha uma corrida materna infinita, né? Já desfraldou? Já desmamou? Mamou? Mamou até quanto tempo? Nossa. Tá andando? Já andou? Com quanto tempo começou a engatinhar? Então tinha muita... Nossa, mas ó, você viu fulano? Fulano é mais novo e já, né? Eu sentia muito isso dentro do meu coração, assim. Que depois, com a chegada dos gêmeos do Miguel, eu tinha ligado aquele botão de não tô nem aí. E, né, não que, lógico, cada criança tem o seu tempo, dentro de um tempo de normalidade que a gente sabe que existe, né? Senão a gente tem que olhar para aquilo, sem óbvio, dúvida, né? Sem dúvida. Os meus filhos fazem terapia fonoaudiológica porque tem atraso na fala. Então, eu observei até um certo tempo. Ok, até aqui era ok, aqui a gente vai procurar ajuda, né? E o desfraude também, né? Mas eu acho que tinha muito disso, né? Quando a gente tem o segundo e o terceiro, a gente já passa a não ligar muito para essa corrida materna, sabe? Eu acho que tem muito esse ponto, assim, envolvido, que eu percebo nas mães. A gente conversando, né? Sem dúvida. Tem bastante. Eu vejo isso bastante no consultório, sabia? Primeiro, essa comparação de um filho para com o outro. Atenção, cada filho é um. Mesmo gêmeos. Mesmo gêmeos. Mas acho que a comparação é inevitável, né? Inevitável. Todas as mães, é impossível. Eu acho que a gente pode pensar, não é? Não, você pensar pode é normal, olhar, a gente é não tem outro. como controlar o pensamento, mas a gente acho. precisa expressar. Olha, sua irmã, que nem no meu caso dos gêmeos, a Luísa, desfraudando os luz na frente do Carlos. Né, e ficar repetindo isso pra ele. Olha, não, sua irmã já criança, eu acho que desfraudou. jamais, né? Jamais, eu acho que esse tipo de comparação... é isso que é a comparação ruim da história. Não tem mas como. ele andou primeiro, ele andou... ele é bem mais esperto que ele você. É mais esperto. Essa é... palavra, o esperto, acontece com Muito. uma frequência, né? Ele era muito mais esperto. Não! Cada um na sua fase. Não é? E as crianças têm mesmo. Dentro desse padrão que a gente estabelece do que deve acontecer nas suas fases, você observar se está ali no processo, está na fase, está ótimo, gente. Vamos caminhar bem, vamos deixar a coisa acontecer. Sim. Não é? Eu vejo isso de uma forma muito evidente, a comparação, enfim. Mas, no caso da pediatria,
como é que a gente trata as doenças, não é? Será que a gente tem que olhar para as doenças só de forma a cuidar ou a gente precisa prevenir? De que forma a vacina entra como esse... Então, a gente cada vez mais vem olhando a pediatria com uma forma de prevenção, né? A ideia, eu acho que da pediatria é a gente deixar seres humanos melhores para o mundo, né? Em todos os aspectos, né? Então, a gente quer que a nossa criança seja um adulto saudável. Como a gente pode fazer para que essa criança seja um adulto mais saudável? Então, a ideia é que a gente consiga, na infância, fazer o melhor possível, né? A vacinação entra ali como um dos pilares para essa saúde da criança, né? Além da alimentação, atividade física, da questão do sono, da suplementação infantil quando é necessário. Então, assim, avaliar a criança como um todo. Acho que isso é muito importante. Então, a vacinação, com certeza, é fundamental, né? A gente sempre fala isso, a gente está hoje onde a gente está hoje em dia na evolução da humanidade, porque a gente teve pessoas assim que foram muito inteligentes, que desenvolveram vacinas, porque as pessoas morriam, né, de um monte de doenças antigamente, que hoje a gente tem vacinação, que a gente nem imagina. Então, você imagina que há 50, 70 anos atrás, não é tanto tempo na história da humanidade, você para pensar, é muito pouco tempo. A gente não tinha as vacinas que a gente tem hoje, né? Então, pensa... como a gente hoje tem expectativa de vida muito maior do que a gente tinha há pouco tempo atrás, né? E uma população também muito maior. Sim. Então a gente quer que a criança hoje chegue até 100 anos. E com saúde, né? Não só chegar, né? Então a gente tem que ter uma infância, que é a base de tudo, a gente já sabe disso, para ela poder ter uma infância saudável, para que ela cresça um adulto saudável, com hábitos saudáveis, né? E que possa viver 100 anos. Como fazer isso? Uma pediatria de prevenção, né? Que a gente quer que o paciente venha para o pediatra cada vez mais quando ele está saudável, para a gente poder acompanhar esse desenvolvimento, esse crescimento e auxiliar no que a gente pode auxiliar ali para cada vez desenvolver o melhor possível, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, eu acho que o cuidado com a criança é uma seara muito maior, né? Às vezes a gente pensa que o cuidado é só, olha, nasceu, agora a gente deixa dormir, ele mama, ele... Não, tem uma série de coisas. Quando a gente pensa nos 1000 primeiros dias, que acho que a gente já falou tanto sobre esse tema, e para mim esse tema é espetacular, para a gente poder pensar qual é a importância mesmo desses 1000 primeiros dias. O recém-nascido, ele já está ali com uma série de sentidos prontos para serem estimulados dentro do próprio útero. E a gente acaba tendo que olhar para essa criança, não só nesse aspecto físico, mas o aspecto sociocognitivo, que eu acho importantíssimo a gente mostrar essa quantidade de neurônios que vão se formando e se estabelecendo e se multiplicando, né, ao longo desses primeiros 1000 dias. A quantidade de afetos que a gente acaba desenvolvendo, a quantidade de relações que você acaba estabelecendo, e às vezes uma boa forma de amamentar, não é? Uma boa forma de olhar para essa criança modifica tudo. Então, a criança do coeiro que vem amarradinha, né? Essa criança, eu fico preocupada com essa criança, porque eu falo assim, viu? Porque essa criança tão amarradinha, né? Porque essa criança tão presinha, porque não deixar ela também ter os seus movimentos por conta própria, não é? Porque não deixar que ela experimente o mundo, que eu acho que essa é a ideia, né? Chora, deixa chorar. Eu achei tão bonitinho esses dias, a gente estava conversando sobre uma pessoa da família que está com problema de saúde, né? Aí eu comentei assim, não é só isso, né? Tem outras questões, tem diabetes, né? Tem outras questões de saúde que complicam o caso. E aí os meus filhos, a gente estava dentro do carro, eles falaram assim, mãe, como que a gente faz para não ter diabetes? Ai, gente, que coisa mais linda. Fiquei tão orgulhosa na hora, né? Como que pode? Criança já pensando sobre isso, é o que você falou, né? Outra geração que a gente está influenciando, né? Aí eu expliquei isso que vocês fazem. Lembra que a mamãe fala que não pode comer doce todo dia? Que tem que fazer atividade física, que tem que praticar esporte? Esse é o caminho, né? Então, acho que realmente já são um pouquinho mais conscientes. Tomara, né? Tomara que venham mesmo mais conscientes. Para que a gente possa... Eu gosto quando a gente fala assim, é uma versão melhorada minha. É mesmo. Eu quero que seja exatamente isso. Uma versão melhorada. Uma versão melhorada. Porque, assim,
Enquanto, se a gente vai sempre repetindo os mesmos padrões, a gente não evolui, a gente não cresce, a gente não estabelece novas formas de pensar, e eu acho que é bem isso, eu acho que a informação é tudo, né? E é uma coisa que eu adoro, eu adorei essa frase quando eu falei pela primeira vez, e eu assumi para mim como uma verdade. Mãe que se informa, transforma, preocupação e sabedoria. Para mim, é isso. Quando a gente vai se informando e a gente ensina a criança a entender quais são as causas, as consequências, os limites que devem ser estabelecidos, nossa, olha que delícia, né? Você poder fazer com que o seu filho tenha um pensamento crítico sobre algo, né? Poder eu acho isso muito assim, valorativo mesmo para a criança. Quando eu penso na amamentação, Vanessa, agora que vocês estavam falando, eu falei, deixa eu lembrar aqui da amamentação, que é uma coisa legal da gente imaginar, né? A amamentação, ela também vem carregada de um monte de preconceitos, vem carregada... Você fala assim, amamentou, não amamentou, quanto tempo? Mas não é só o tempo, né? É assim... Hoje, a gente vê formas de estabelecer esse processo de amamentação diferentes. E isso também acaba confundindo, né? Muita gente fica assim, mas como é que eu vou amamentar? É livre demanda? Não é livre demanda? Não, agora é uma amamentação programada, porque a amamentação tem que ser programada. Leite materno ou fórmula? Leite materno. Mas a fórmula também. E aí você vai fazendo com que essas dúvidas venham crescendo cada vez mais. E aí você consegue estabelecer a forma como você vai amamentar. Já entendi. Agora está tudo bonito, estou amamentando, preciso fazer o desmame. E agora? É uma loucura, né? Porque você foi nesse limite do amamentar, todas as regras estabelecidas, tudo que podia, tudo que não podia, daí fala assim, agora, linda, você tem que agora que você conseguiu? Agora que você conseguiu, que tá tudo fácil, né? Que você nem precisa de muito... Você vai ter que fazer o desmame. Ou porque você vai trabalhar, ou porque você... Enfim, seja lá qual a situação, ou porque você não quer mais amamentar, chega, já está ótimo, me amamentei demais, já fiz o que eu tinha que... Enfim, cada um vai arrumar a sua forma de compreender quando deve ou não, né, partir para o desmame. Mas, vamos lá, você começou amamentando e tem que entrar no desmame. É uma coisa bem esquisita, né? Sim ou não? É bem desafiador, assim, na cabeça das mães, né? E é muito individual, assim, né? Tem mães que colocam uma meta e aí elas dobram a meta. Tive várias clientes falando pra mim, não, 6 meses é meu limite, hein? E aí tava gostoso e continuou. Outras que cravam nos 2 anos, né? Porque tem a orientação da Organização Mundial da Saúde, então elas cravam nos 2 anos. Assim, ela fala, 2 anos E aí dá 2 anos, ela acha que em 2 anos e 1 dia vai estar resolvido, assim, esse desmame. É surreal, né? Fala assim, mas o que aconteceu? Não desmamou? Né? Cadê a chave? Que não tinha uma chave que... Não era? Com 2 anos? Então, mas é muito bacana que hoje existe a preocupação da mãe em relação a como que eu vou fazer isso de uma forma gentil e respeitosa, que é um termo que se usa bastante, né? Desmame gentil e respeitoso. E eu tive até uma colega que um dia virou para mim e falou assim, eu não acredito no desmame gentil e respeitoso. Eu acredito, eu trabalho com esse desmame porque não é só sobre você dizer não ou sobre você tirar. É sobre você oferecer novas ferramentas de comunicação da sua criança com você. Porque a amamentação é a primeira forma de comunicação da criança, né? Do bebê com a mãe. E durante muito tempo ela é quase que única. Você pode ver que o bebê, a criança, ela vai desenvolvendo outras formas de comunicação com os outros cuidadores dela, mas com a mãe, a principal comunicação é o peito. Se eu tô na escolinha e a mãe foi me buscar na escola, o que eu faço? Eu quero o peito. Se é o pai que vai buscar, ou alguém, outra pessoa da família, dependendo da configuração familiar, o que vai fazer? Vai dar um abraço, vai pegar no colo. A mãe é o peito. Então, é a principal forma de comunicação. Então, como que eu faço esse desmame? Eu amplio essa forma de comunicação. Então, isso é de uma forma respeitosa. Não é só dizer mãe, não. Prestem atenção. Amplio essa forma respeitosa. Né? De comunicação. Não é só o não. Né? Não é só sobre tirar o peito. É sobre oferecer ferramentas de autorregulação, porque o peito é um regulador emocional. Se eu caio, se eu choro, como que eu ensino essa criança como que se regula emocionalmente sem o peito? E isso dá trabalho.
né? Não vira a chavinha, né? Mas é muito legal que as mães tenham esse olhar hoje disso, né? De não só, apesar de ainda haver muito, né? Do põe o band-aid, né? Põe o curativo, passa Pimenta. ketchup para dizer que tem sangue, passa pimenta, passa limão, né? Eu conheço pessoas que passou limão e o bebê adorou, porque ele adora limão. Não funcionou e piorou. Mudou o gosto, veio com Exato. tempero. Mas é muito legal que elas tenham esse olhar hoje, essa preocupação, né? Mas assim, o que eu mais escuto no consultório, como eu falei, eu atendo os dois campos. Eu atendo na psicopedagogia, eu atendo as crianças. E com a psicanálise, eu atendo as mães dessas crianças, né? Então, eu consigo olhar esses dois caminhos, não é? Então, esse peito como o olhar do desejo, né? Como a extensão da mãe. E, ao mesmo tempo, essa mãe com essa preocupação do desmame, essa separação necessária, não é? Porque é uma separação necessária. E a grande pergunta que elas me fazem é: como eu faço para tirar o peito do meu filho sem que ele sofra? Eu digo, eu não sou orientadora de amamentação e eu não sou pediatra. Aconselho vocês a perguntarem para, né, a orientadora e a pediatra. Sim. Esse é o meu conselho. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que há uma angústia grande, né, para essas mães. Elas se sentem angustiadas. O medo de que aquela criança esteja sofrendo, né, com essa separação. A separação com esse objeto do desejo primeiro tão grande, não é? Mas eu acho também que tem tanta coisa envolvida aí no desmame, né? Muito. E assim, uma das primeiras coisas que eu converso com as mães é assim, vamos tentar não oferecer o peito para a criança sem ela pedir. Porque as mães, às vezes, não percebem que, ao mesmo tempo que a criança só vê a mãe como um peito, né? A mãe, ela realmente não conseguiu fazer ainda uma forma de conexão que não seja oferecer o peito. Então, a criança faz a mãe oferece o peito. Então, a mãe passa o dia oferecendo o peito para a criança, quando está com a criança, né? Então, assim, a gente tenta primeiro... Aí tem mãe que fala assim, gente, ele realmente mamou muito menos, né? Funcionou, né? Funcionou, quase que o menino desmamou, porque o menino mamou 1000 vezes menos, porque a mãe realmente começou a acalentar de outra forma, a cantar musiquinha, e aí distraiu a criança de outras formas, pegou no colo como o pai faz, ou como outra pessoa vai fazer, entendeu? Exato. Então, às vezes, assim, são coisas... E isso pra mãe pode ser um sofrimento, porque ela vê, tipo assim, ele não quer mais o meu peito, o que está acontecendo? Exato. Então, tem tanta coisa envolvida, né? Eu vejo Sim. que tem isso também. Tem E tem toda mãe que essa quer desmamar porque quer dormir à noite. Então, tem essa visão também que acha que vai tirar do peito e o bebê vai dormir a noite inteira com a fórmula. O que também não é assim que funciona também. Não é. Então, o desmame envolve... É muita coisa, né, Vanessa? Você vê tudo isso também, E é né? um assunto que, assim, ainda tem pouca informação. Isso, as Mesmo pessoas na falam literatura, um pouco, tá? falam um Mesmo pouco pra sobre o nós desmame. que estudamos sobre o assunto, a gente que trabalha com desmame, a gente quer estudar mesmo, porque você tem que ir por outros caminhos. Então, a gente estuda o quê, tá? A gente estuda sono, alimentação, comportamento, rotina. Pouquíssimo se tem na literatura sobre o desmame de fato, né? Então, a gente vai compilando isso daí para chegar no ponto que é o desmame. Isso que a Fer falou é muito interessante, porque tem uma mãe que durante ali, depende muito do caso, mas por 1, 2, 3 anos teve um corpo dividido. E agora o que eu faço com isso aqui tudo para mim? Né? É um desmame da mãe também. Então, ela também tem que passar pelo processo de desmame. Sem dúvida. Né? Dos dois, não é só da criança. Tem mãe que ama amamentar e quer continuar amamentando, mas ela está cansada de acordar 10 vezes à noite. E ela pode fazer o desmame noturno. Você pode fazer o desmame noturno e continuar amamentando quanto tempo você quiser. Isso é possível realizar. A gente até fala que o desmame gradual e o desmame noturno, ele protege a amamentação prolongada. Porque muitas vezes você reganha o prazer de amamentar e continua amamentando aí por 2, 3 anos, enfim, quanto tempo você quiser. Tem mães que gostam de amamentar, mas está cansada de ver o bebê, a criança, puxando a sua blusa o dia inteiro, porque se a gente já está falando de uma criança que está puxando a sua blusa, é uma criança que já tem autonomia, uma criança que já brinca, uma criança que já anda, é uma criança que já pega o alimento, né? Então, a gente está falando de um bebezinho, né? Eu não trabalho com desmame para crianças com menos de 1 ano, 1 ano e 2, 3 meses, né? Que já tem ali um comportamento diferente, né? Então, isso é muito confuso na cabeça delas. E como a mãe não encontra, né? Nos livros, né? Com que idade desmamar e tudo isso, fica muito confuso.
Mas é muito sobre essa dinâmica do eu sentir, né? Do bebê. Você falou aí da questão do trauma, né? O dizer não é difícil, né? Esse dizer não para um ser tão fofinho, né? E quando eles começam a apelidar o tetê da mamãe, o mamá da mamãe, fica mais difícil, aquele olhinho, né? Aquele mamá começa a apelidar, assim, fica muito mais difícil de dizer não. E esse sofrimento está muito associado ao choro, né? E a gente precisa lembrar... É um sentimento de culpa, de né? culpa. É o choro relacionado à culpa. Exato. Que aí o bebê, eu tô né, tirando e ele vai chorar. E eu acho que ele chorando, ele vai se traumatizar. E eu sempre falo para elas assim no meu curso. Lembre-se que tem crianças que se traumatizam sem uma gota de lágrima. O choro acolhido não tem potencial para gerar trauma, né? Então, o que a gente vai dar? Acolhimento. A gente vai dar abraço, a gente vai dar ferramenta, né? Vai conversar. Com o bebê, como você falou, um bebezinho maior, um bebê que já tem um certo entendimento, né? De 1 ano e meio, uma criança de 2 anos. Ele tem um entendimento do que está acontecendo ali, assim, de uma certa forma. Você consegue, de uma forma lúdica ou de uma forma carinhosa, respeitosa, conversar com aquela criança, né? E explicar o que está... A mamãe tá aqui, né? Ou então, se não tiver como aquela mulher naquele momento, a gente consegue, à noite, é uma coisa que eu oriento às vezes, outra pessoa, de repente, tentar acolher aquela criança em alguns momentos à noite, porque tem muita mãe que não consegue. Deixar o pai, gente, deixa o pai. Não consegue não dar o peito, né? E aí o desmame noturno fica um desmame, assim, 3 anos para acontecer, né? Porque assim, ó, tem uma tendência muito grande em achar que o pai faz o favor. Ai, bem, faz o favor dele. Meu bem, você não quer fazer o favor? Pai, não faz favor. Pai, é parceiro, ele tá ali. Ele não é o cara que vai fazer o favor. Ele é a pessoa que está com você para ajudar você, né? A conviver com você. Ele é cúmplice. Só não tem o peito, né? Ele só não tem o peito, mas ele tem tantas outras formas, não é? 2 momentos eu lembro muito quando você fala disso. O pai quando vai buscar na escola. Eu tinha uma cliente minha que ela falava assim, quando eu vou buscar na escola, só alegria. Quando o pai vai buscar, a criança não quer de jeito nenhum. E o pai fala, eu não vou mais pegar ele na escola. Todo mundo pensa que eu tô raptando a criança de tanto que ele grita. Ele não me quer. Eu não vou buscar, eu só trago a mochila, porque ele gruda na professora e ele não vem comigo. É um inferno. Mas, quando a mãe vai, que alegria. Mas o que ela oferece assim que a criança entra no carro, antes dela sair, antes tem dela mãe dirigir. Que sai da porta. Exato. Eu já atendi muitos casos de desmame. Ela, Vanessa, eu tenho que sair da porta já com ele aqui. Então, esse né? eu tenho o quê que é perigoso, Exato, né? Porque você não tem. Não tem que. É a primeira coisa que eu falo, porque quem tem que tomar a decisão do desmame é a mãe. Exatamente. Eu falo, puxem a responsabilidade do desmame para vocês. Quando vocês estão colocando curativo no peito, passando qualquer coisa, você está jogando essa responsabilidade na criança, não é dela. Por ela vai mamar até sei lá quantos anos. É bater no peito e falar assim, não, eu quero desmamar, já não tá mais legal para mim. Fiz a minha parte, acho que assim foi incrível, maravilhoso, mas assim, eu quero. E ponto. E aí você vai conseguir. Né? Mas essa autonomia é tão difícil de mãe. Gente muito. Do céu, como é difícil. E é por uma questão muito de cobrança social mesmo, né? Nossa, mas você já vai, tão pequenininho, você já vai tirar o peito. Sim, essa é a grande... Você sabe que, para mim, uma coisa é muito clara. O poder do sim é o mesmo que o poder do não, gente. Sim. Eu decidi. Olha que coisa bacana. Mas eu acho que a questão do peito vai mais o contrário, porque as pessoas cobram muito a mulher que vai amamentando. Passou de 1 ano, acho que é 1 ano, né? Começa a ficar assim, ele mama no peito ainda. Então, tem os dois, né, Fê? Tem a que amamenta e se fica perguntando até quando você vai amamentar. Nossa, demais. E tem aquela que não quer amamentar, fala assim, mas você vai desmamar? Como? Mas quando é pequenininho, cara, é uma coisa mas surreal, passou do pequenininho, assim, o pessoal para de falar muito isso. Chegou num ano, a criança parece que o peito vê... Não, que isso, já acha esquisito. Se passou de 2 anos, então, todo mundo já olha olhando estranho, horror, né? Então, né? olha todos esses julgamentos como eles são. E a gente volta a isso mesmo. Não e sim tem o mesmo poder, porque são poderes de decisão. Sim, quando eu decido sim, eu vou continuar. Olha, eu decidi, é minha decisão. Né? Sim e não tem o mesmo poder. Então, às vezes, falta esse entendimento de que eu posso falar, olha, sim, eu estou amamentando porque eu quero. Sim, eu vou parar de amamentar porque eu quero. Olha como é tão forte quanto né, um não bem dado, um sim bem dado, ó.
caminha certinho. É Isso muito aí. bom. E eu tinha também uma outra mãe que ela falava assim: ai, tá soluçando, dá peito. Ai, tá com frio, dá peito. Ai, tá com sede, dá peito. Ah, tá com calor. Ah, tá com. E eu falava, viu, só pra te falar. Ele tem 2 anos. Ai, Tá achei que com era bebezinho solu- que você ia falar. Eu falava, não, bebezinho até vai, né? Não, 2 É, anos. então. Entendeu? Era essa a contradição. Então, se com 2 anos tá com frio, tá com calor, tá com soluço, o peito permanece, não é? Elas não sabem o momento de virar a chavinha de quando para essa livre demanda. Exatamente. A livre demanda, ela não é para sempre, né? A primeira, eu ensino no meu curso que a primeira regra do desmame é justamente essa: não ofereça. Essa é a primeira regra, não ofereça. Exatamente o que eu falo. Né? O segundo é não facilite. Sabe aquela blusa de gola alta que você deixou de usar? Aquele vestido fechado, aquele macacão, usa. Você fica ali, cara, você tá de dieta. Aí você abre, seu armário tem um doce de leite. Aí você abre a geladeira, tem um pote de sorvete. Pô, que difícil pra criança. Você tá ali no processo, você senta pra brincar com ela, o peito aqui na altura dela. Fala, eu quero isso aí. Modificação, não é? Entendeu? É Não sacanagem, facilite, né? não facilite. É uma Né? sacanagem. O meu filho, gente. o mais novo caçulo, ele amava tanto, eu chamava ele de TT Lover. Que eu apliquei todas as técnicas de desmame com ele agarrava meu sutiã no dente e saía pela casa. Tenho vídeos dele assim, ó, com o cheiro do sutiã, o cheiro do TT, porque ele amava. Né? Então, a livre demanda, num primeiro momento de amamentação ali, ela é fundamental. Fundamental. Mas depois, com o tempo, não é para acontecer mais essa livre demanda. E, ainda enfatizo, né? Se tá tudo bem para você, ok, né? Um problema só é um problema quando ele é um problema. Mas se tem alguma coisa que tá te incomodando, talvez o ponto esteja aí, ó. Não é, mas talvez para estar amamentando em livre demanda. Porque se você amamenta em livre demanda 11h30 e seu filho tem que almoçar meio-dia, ele não vai almoçar. Exatamente isso. Ele não vai. Então não tem como ser amamentação em livre demanda com essa alimentação já estabelecida. Ele pode mamar depois de bater um pratão de arroz com feijão, que isso é super normal. Às vezes eles querem mamar mesmo, não é nem porque tá com fome, é porque quer mamar. Mas não tem como você dar livremente e conseguir deixar os horários das refeições redondinha. É muito difícil. O desmame, ele já começa um pouco na introdução alimentar, Sim, né? que é o BLW, né? Já começa, ele Era já isso que eu ia começa ali. perguntar para vocês. Na verdade, é o início do processo que vai estar começando, porque a gente está só no peito ali, e aí entra a introdução alimentar e já vai ser limitado de alguma forma, porque a criança não vai mamar o tempo todo. Até a gente espera que ela não mame o tempo inteiro, senão ela não vai comer nada, né? A gente sabe que até 1 ano o principal alimento da criança vai ser o leite, com certeza, mas a gente vai começar a introduzir a alimentação, porque com 1 ano a gente quer que a criança já esteja comendo a comida da família. Então, eu preciso que, gradualmente, ela vai chegar até 1 ano e vai comer comida, né? Tudo, né? Então, ela precisa, aos pouquinhos, cada vez natural, vai ser ela cada vez ir tomando menos leite, né? Para chegar com 1 ano, ela tá comendo comida e tomando leite também, porque ela não precisa tirar o leite materno, né? Mas é que depois de 1 ano, o leite materno já não é mais o protagonista dessa Sim, alimentação. Nem, sim, não deve deve ser. Não ser, deve né? ser. Né? Mas tem um Esse é o processo para caminho. chegar lá. Pra Então, chegar assim, lá, a mãe precisa entender exato. que não vai ter que dar só o leite, e chegar com 1 ano, de repente, o que você vai comer? Não vai comer. Gente, olha, Né? olha a judiação disso tudo. Olha como é que nós começamos, hein? Nós começamos assim, ó. Cabeça da mãe tá assim, ó. A mãe tá doida, ó. Primeiro, mãe, vamos no raciocínio aqui, mas antes se inscreve nesse canal aqui, ó. Vai lá, curte, ativa o sininho, porque esse papo tá bom demais. Eu tô começando a introduzir esse perfil de trazer 2 pessoas, Muito porque eu não legal. tô acostumada, sabe? Mas eu tô adorando. Já é a 2ª vez que eu consigo fazer a terceira, que eu consigo fazer uma conversa bem legal, que a gente faça essa interação. E eu tô adorando. Vai lá, mãe, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que esse assunto aqui, ó, vai para um monte de mãe vai querer entender todo esse processo. Mesmo porque, gente, olha como que nós começamos. A mãe tem que aprender a amamentar. Ah, que delícia, entendi. A mãe
tem que fazer o desmame. Ai, meu Deus, o desmame. Mas eu tenho que ensinar a comer, porque comer não é simplesmente tirou o leite, agora você come. Não. Não, a Podia criança ser. deveria, né? Se fosse fácil assim, olha quantos por isso que porque assim, eu vejo que esse assunto é muito importante exatamente por causa disso. Olha quantas mudanças, né? Quantas viradas de chave a gente tem que fazer para poder compreender todo um processo que depois que passa a gente, né, eu senti muito isso. Depois que passou, que ele já comia, eu falei, nossa, nem lembrei como eu fiz, não lembro como eu fiz. Mas eu sei, eu não Mas lembro na olha, como. Mas é o olho do furacão. Na hora é o olho do furacão. Porque, e a comida? Como é que aquilo acaba sendo introduzido? Então você ainda tem que agora aprender como é que ele vai comer, o que ele vai comer, de que forma vai comer, quanto vai comer, qual é um buraco negro tudo isso, né? Porque você não tem noção do quanto come do que. Uma coisa eu lembro bem. Que a hora que eu ia dar comida com a colher gelada, porque a gente só tinha colher de alumínio na época, e moçada não tinha, ou era de louça e morria de medo. Vou dar comida na colher de louça, vai, quebra na boca, que medo, enfim. E era assim, tudo bonitinho, todo mundo dava conjuntinho de pratinho de louça com o nome gravado. Ó, gente, isso era uma prática de presente de nenê. E eu falo assim, eu não tenho coragem de dar comida com uma colher de louça. Pode estar o nome de quem quiser ali, o meu, o seu, não tinha coragem. E ao mesmo tempo, a colher gelada de alumínio, eu não entendia, incomodava meu filho. Então, eu punha aquela colher gelada e ele fazia assim, ai, não gostou da comida. Olha, demorou para eu entender que a questão não era a comida, era a colher. Ele não, principalmente quando era bananinha amassada, essas coisas, né, que não vinha com a temperatura da comida. A hora que punha aquilo, ele não gosta de banana. Ele não gosta de pera. Eu comecei a falar, mas ele não gosta de fruta nenhuma, não é possível. Era a colher. A hora que eu mudei a colher, que eu peguei uma colherzinha de plástico, que também não era o ideal, mas assim, para a época foi o que resolveu, não é? Então assim, olha quantas aventuras a gente acaba, né, passando nessas mudanças de fase do amamentar, do desmamar, e agora a gente vai ensinar a comer. Agora eu vou perguntar para as duas. Né? Deixa eu Como falar mães, uma coisinha pode, aqui rapidinho sobre o desmame. O desmame, ele pode acontecer de forma natural também. A gente falou aqui de ter que desmamar, mas assim, se a mulher não quiser desmamar, por exemplo, ela começar o processo, a criança vai chegar um momento, se não for introduzido bicos ou outras coisas nesse processo que faça a criança desmamar antes do tempo, que às vezes ela pode fazer umas confusões aí no percurso, geralmente ela por volta dos 4 anos, mais ou menos, que tem descrito por aí. Acho que a criança que eu já li, né? Até o mais velho foi com 8. Gente, eu já li, você também? Eu já vi que o pessoal. Tem gente que vai, né? Vai indo. Vai. Mas assim. Mas vai chegar uma hora que vai desmamar. Mas vai desmamar. Vai então, demorar. É uma coisa que que ela nem Papai tem Noel, viu, gente? Dia tem que falar que Papai Noel não tá fazendo parte muito do processo, né? Não deveria falar isso, não gosto pras crianças. Eu brinco que eu não acredito muito no desmame que não é guiado. Todo mundo fala assim, um desmame vai natural, sempre, 100% natural. A gente vai guiando, não tem jeito. A própria introdução alimentar é um primeiro passo. A volta ao trabalho é um segundo passo. Eu começar esse distanciamento da criança já é outro passo. Não existe. Você ficar ali 24 horas por dia, amamentando durante 4 anos, e aí sim a sua criança virar e falar que não quer mais, eu acredito nesse desmame natural. Mas ele é conduzido de alguma forma. Não, sim. Né? Ele vai indo. Até uma hora que vai uma vez e parou. Exato. Eu acho que com a escola também. A hora que vai para a escola vai dá ampliando o olhar para o mundo, para outras coisas mais interessantes, né? Mas se não tiver bicos artificiais envolvidos, assim, gente, antes de 2 anos, é muito difícil acontecer. Da criança sozinha. A gente tem muitos relatos assim, de criança que a mãe veio e falou assim, não quis mais. Mas tinha chupeta, né? Tinha o seu regulador emocional ali, que era a sucção através da chupeta. Da chupeta ou a mamadeira, né? Ou copo, às vezes copo de bico também, bico, né? Às vezes, ou copo com canudo também. Alguma coisa na jogada tem, assim, né? Porque dificilmente, muito difícil desmamar
Antes dos 2 anos, eu acho que eu nunca Ou vi. também quando a mãe não tem mais leite, né? Porque assim, é incrível, mas eu sou da fase em que as mães chegavam uma hora, a mãe falava, Mas não tenho mais leite. Não, mas não seca. É, se assim, se amamentou... Você passou dos 6 meses amamentando... Acabou, não gente, vai, bora. não seca. Tipo assim, de virar... Se a criança tá estimulando Sugando, ali, né? Claro. É lógico, não vai ter a mesma quantidade que tinha ali nos primeiros meses, porque já é uma criança que mama, não fica pendurada no peito o dia inteiro. Mas tem. Até quando gesta, tá gestando e amamenta, ainda tem o leite, né? Na metade da gestação começa a produzir o colostro. E aí tem criança que continua mamando o colostro lindamente até o irmãozinho nascer. Pobre do irmãozinho ficou sem o colostro. Não, tem. Não, vai ainda ter. tem? Ah, Vai terá? ter. Tem uns Olha que a minha desmamam ignorância nessa fase chegando, eu não também, sabia né? disso. Tem uns que desmamam nessa fase Tem que uns que muda por causa o do gosto, sabor, né? quantidade, porque o colostro é bem pouquinho. Aham. Então, é muito individual isso. E tem criança que continua mamando o colostro E ali vai, lindamente, vai, vai embora, entendeu? E aí cresce como um touro. Que é um dos pilares da saúde que a gente tava falando. Se a vacina a amamentação também é. É por isso que eu chamei vocês duas, por conta disso. Se a vacina é um processo que pode controlar esse monte de... a amamentação também. Sim. Então, elas estão interligadas, a vacinação Totalmente. e o processo de amamentação. Você não consegue dissociar. E outra, não é? E é bem isso mesmo, a criança cresce. Olha que delícia, né? Barato. Você leva de graça, você leva para onde você quer. Tá sempre pronto. Tá sempre pronto, você Maravilhoso. não precisa se preocupar Na com temperatura nada. ideal. Exato. Olha que delícia, não é perfeito? Eu acho que amamentar é perfeito, muito mais gente. fácil. Depois que passou os perrengues dos primeiros dias, é muito mais Ah, fácil vai mais amamentar fácil. do que Eu da também fórmula. Muito Acontece, mais assim, fácil. é claro que a gente sabe que a realidade, nem todas as mães têm a mesma realidade. É óbvio. Sim, né? sim. Muitas mães não têm essa oportunidade, porque ou vão trabalhar, ou... Enfim, vários fatores podem interferir nesse processo. Mas, via de regra, é o barato, bom, saudável, né? Sim. Pronto. É a melhor comida pronta que você pode encontrar, é essa aí. Eu Né? queria abordar um ponto que você já falou umas 2 vezes. E eu esqueci. Não, você falou 2 vezes no meio da sua fala, e que talvez fique isso para quem tá assistindo, que é um ponto importante, né? Você falou assim, talvez ela volte a trabalhar, porque ela teve que voltar a trabalhar. A volta ao trabalho não deve ser um motivo para o desmame, né? Tanto que a gente tem hoje um movimento, o ano passado, Sim. a Semana Mundial do Aleitamento Materno, a gente falou sobre isso, inclusive, né? Esse apoio e esse incentivo à amamentação, mesmo com a mãe voltando ao trabalho. Ainda mais no Brasil, que a gente tem uma licença maternidade de 4 meses, né? Assim, Sim, na maioria sim. das vezes. Então, existe, sim, a possibilidade dela continuar amamentando, mesmo voltando ao trabalho. Lógico, é muito difícil, trabalhoso, existe aí uma série de questões envolvidas, mas o desmame não deve ser uma primeira alternativa, né? Só porque vai voltar a trabalhar. Não, entendo. E hoje a gente sabe que existem leis que obrigam as empresas a terem um espaço delimitado, e isso é um direito seu, de ter um espaço e um tempo para você amamentar. Isso é direito, né, instituído, garantido. As mães têm esse direito. Na Mas, Na prática não é bem Mas, isso que na acontece, prática, né? era isso que... Esse é um ponto. Sim. Na prática, isso é uma coisa muito complicada. Vamos lá. A mãe que mora lá na periferia e trabalha num centro XY, a criança não fica o dia inteiro ali, né, na empresa. não. Alguém tem que pegar e levar esta criança para que essa criança seja amamentada. Então, eu sei que há a possibilidade, eu sei que o voltar a trabalhar não é um impeditivo, mas ao mesmo tempo, em algumas realidades é. Né? Muito. As nossas taxas de aleitamento exclusivos até São. os 6 meses são muito baixas, justamente por isso. E aí a gente está falando de uma parcela muito pequena das mulheres que ainda trabalham com CLT, né? O tanto de mulheres que a gente tem que são autônomas, E que aí? fazem serviços que com 2 meses elas têm que voltar a trabalhar, é gigantesco, né? Exato. E a sociedade não entende que é uma responsabilidade dela a amamentação dessa criança. Esses dias eu postei um vídeo que eu achei muito interessante, que é uma mulher que trabalha na Amazônia e que ela tira o leite e ela chama os amigos de trabalho dela de guardas do leite, porque eles levam o leite dela até o Ceará e aí o esposo dela oferece para os filhos. Ela amamentou muito tempo, até muito grande os filhos, né? Então veja esse contexto, né? Por parte da mãe tem um esforço enorme, certo?
Mas esse esforço, ele já existe por parte das mães. Então, isso não é uma novidade ali, nessa situação. A novidade ali é a sociedade, as pessoas que estão em volta dela, entender que também é responsabilidade minha o aleitamento dessa criança. E é até uma contradição, né, gente? Se você for pensar, essa criança, ao ficar saudável, dentro de uma questão de saúde pública, ela se torna menos onerosa. É interessante para todo mundo. Não é interessante para todos. Então, é interessante para todo mundo. Mas é uma realidade muito longe ainda da maioria. Eu lembro quando eu estava com meu filho, quando eu voltei a trabalhar, eu dava plantão e eu tirava o leite no banheiro, na pia, para jogar fora, porque eu não tinha como, assim, para poder, ficava com o peito naquele jeito. Lógico que minha produção de leite diminuiu muito, porque eu não tinha como, de tempo em tempo, e tirar. Eu tirava uma vez num plantão de 12 horas, que eu conseguia ir lá para esvaziar, para eu não ficar com muita dor, e jogava fora, porque eu não tinha como armazenar o leite, eu não tinha tempo para parar. Pra Imagina, você é uma profissional da saúde, exatamente, dentro de um espaço hospital, que é da saúde, sim, vivendo esse cenário. Exatamente. Então, é isso. Olha como isso é gritante. Agora, vamos pensar nessas mulheres que têm o trabalho doméstico, não é? Uhum. Como é que elas fazem depois que ela tem o neném? Primeiro, que é muito difícil elas permanecerem no emprego, porque é uma coisa desumana, né? A hora que tem a criança, muitas vezes elas são dispensadas do trabalho. Enfim, esse é um assunto para... Olha, enorme. Isso é uma discussão... Aliás, é um ponto que você tem que trazer aqui. Para um outro podcast que a gente precisa... eu acho mesmo, tenho certeza mesmo que a gente tem que conscientizar a sociedade. E os órgãos públicos, porque é real. Todo mundo nasceu de uma mãe, de né? uma mãe. Ninguém veio de chocadeira. Exato. Então, assim, a gente, como sociedade, deveria ter mais consciência com relação a isso, né? De cuidar dessa mulher que está tendo um bebê e dessa criança. Então, assim, esse olhar deveria ser de todos, né? Exatamente. Eu trabalhei num hospital que era amigo da criança, que era maravilhoso, tinha toda uma conscientização e tal, e a gente era CLT, a gente tinha 4 meses de licença maternidade. Então, quer dizer, a gente tinha 4 meses e o hospital era amigo da criança, então como que bate? Amigo de quem, né? Amigo de quem? Eu falava isso, gente, a gente vai ficar 4 meses fora quando a gente tiver filho, mas deveria ser no mínimo 6, que eu já acho que deveria ser mais, porque assim, o 6 ele é o mínimo, mas a gente vai começar... Como é que a gente vai ficar só 6, se a criança tem que mamar 6 exclusivo, mas pelo menos tem que ser uns 7 meses, né, no mínimo, eu acho. Então tem muita coisa para se falar desse ponto aí, que é uma treta danada. Uma treta. É um problema. Treta. É um problema isso aí. Mas olha, a própria acho até que você tem que trazer uma advogada para para falar sobre isso. Mas virá. Já está marcado para o mês de junho. Os direitos da mãe, da mulher, sei lá. Em junho eu tenho, na verdade vai ser imperdível, porque em junho eu tenho uma socióloga que vai falar sobre os direitos dessa mãe, e tem uma advogada também que vem para a gente falar sobre esse tema. Que legal. Porque é fundamental a gente ter essa conscientização. Eu participei do Maio Furtacor, né, que teve esse ano, e eu adorei todos os debates, todas as conversas, e você vai vendo, a cada ano aumenta um pouquinho mais, né? O número de mulheres, de mães que querem entender essa relação delas no campo da sociedade, dentro da sociedade. Qual é o papel dessas mães? Que é muito grande, não é? É muito grande. E quando você conscientiza que há uma necessidade desse cuidado da saúde mental, uma saúde mental materna, porque a gente fala materna em todos os seus processos, né? É fundamental para que a gente possa refletir mesmo. Quais são os direitos dessa mãe que tem o nenê e tem que amamentar? Quais são os direitos dessa mãe que trabalha? Sou CLT, voltei depois do processo de gestação, quantas não são demitidas? Enfim, olha que campo enorme, né? Para a gente poder abrir uma discussão importante em relação a isso. Enfim, triste e bom ao mesmo tempo, né? A realidade, mas a possibilidade de mudança, de conhecimento dessa realidade. Eu acho isso muito importante. Agora, quando o pediatra deve intervir no caso do desmame? Quando que a pediatra vai olhar e falar assim, ou a orientadora de amamentação vai falar, como é que vocês agem nessa hora? Chega uma hora que você olha para essa mãe e fala assim, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é uma opção sua, mas isso aqui está prejudicando ou não está prejudicando, ou está sendo bom ou não está sendo bom. Quando? Como fazer isso? Acho que a nossa conduta é um pouco diferente nisso, né? Acho que você, né?
Não sei. Eu nunca falo. Eu também não. Eu acho que, assim, não chega esse momento, assim. Eu acho que isso é muito da mãe. É uma coisa que parte muito da mulher. Então, ela chega geralmente pra mim, talvez seja a primeira pessoa que ela vai chegar, porque é o que tá mais em contato com o pediatra. E a mãe vai trazer essa questão. Eu não tenho, assim, não me recordo de nenhuma vez. Eu acho que nunca aconteceu. Mas eu acho que é você. Mas tem pediatra que orienta. Não, tem pediatra que tem, mas no caso, tá se tornando uma coisa patológica. Tá se tornando uma coisa que situação doentia. seria patológico, então, sabe? Não sei. Uma criança que não está comendo, por exemplo. Ou que não está comendo, ou uma mãe que você percebe que já está entrando num estado depressivo por uma pressão social de que ela tem que continuar amamentando, ela não quer mais aquilo, ela não consegue. Mas aí ela vai trazer que ela não quer mais. mais, mas aí ela vai trazer de outras formas e a gente vai conversar. Eu vou chegar num ponto na conversa ali que a gente vai entender que ela não está querendo mais amamentar. Ou não está podendo por uma questão de saúde. Sim, aí eu acho que vai. Mas eu não proponho desmame para paciente nenhum, assim, isso não acontece comigo. Eu sei que tem outros pediatras que fazem porque, olha, isso. Gente, eu fiz uma pesquisa. Mas isso... Eu tô falando isso porque eu fiz uma pesquisa. Eu não tenho essa... Eu valido a sua pesquisa porque, você perguntou, né? Eu também não falo. Porque quando elas chegam pra mim, elas já chegam procurando ajuda para fazer o desmame. Elas não vêm perguntar o que eu acho. É diferente, né? Por isso que eu falei que eu achava que era uma conduta diferente, né? Mas elas chegam, sim, com muita indicação do pediatra. Muito. Mesmo, gente. Tem um número... Até de ginecologista, tá? Isso. Chega. Tem um número Essa semana grande. eu recebi 2 contatos. Uma que veio da ginecologista, outra que veio da pediatra. E existem N motivos pelo qual muitos pediatras falam para as mães desmamar. Os motivos mais absurdos que você pode imaginar na face da Terra. Traga pra gente, por favor. Né? Tem um exemplo bom disso. Verdade, Fernanda, porque olha, eu fiz essa pesquisa. Eu acho que a parte mais absurda... Eu fiquei assustada. É uma pesquisa... assustada. Mas é verdade isso. Eu acho que assim, o mais absurdo que eu já ouvi é de levar isso pro lado da sexualização. Isso esse foi o mais absurdo eu já ouvi de que eu já ouvi. Profissionais conversando. Nunca vi de paciente falar pra mim, assim, isso assim, mas eu já ouvi profissional falando pra mim, de eu ficar assim, tipo... Chocada, né? Porque... Sabe, eu acho tão... Porque assim, os meus filhos... Mães, prestem atenção no que eu tô falando, porque a pergunta poderia parecer uma pergunta simples. Não, mas gente, é muito delicada. É delicada, porque, inclusive, uma das mães que eu atendi, ela disse assim pra mim, todo mundo falou que não existia mais a ideia de leite fraco e leite que não sustenta. Mas um pediatra falou que o meu leite não sustentava mais, que eu podia parar de amamentar. Que é água depois dos 2 anos, que não tem mais nutriente. E eu tomei um susto então com isso. Então são muitos motivos de levar por esse lado, né? De, seu filho, menino, 2 anos já aí, né? No seu peito. A criança, para ela, aquilo é um alimento. Os meus filhos de 9, 10 anos, olham pro meu peito hoje, eles associam isso ao TT. Eles ainda associam isso ao TT, né? Essa questão do seu leite não faz mais nenhuma diferença para essa criança nessa idade, viu? Você tá só perdendo tempo. Ou o seu filho não come porque ele mama. Ou o seu filho não vai com outras pessoas, não fica com outros cuidadores porque ele mama. E sabe uma das que mais manda as mães desmamar? Quem? Escolinha. Creche. Sim. Escolinha são os que mais falam, olha, mãe, se você não desmamar, seu filho não vai se adaptar aqui. Porque ele chora quando você vem trazer por causa do peito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. É louco isso, né, a criança gente? que não come tem várias questões. Ela pode, inclusive, ter uma questão gastrointestinal. Exatamente. Né? Então, você tem que dar uma investigada se tem alguma questão fonoaudiológica, ali. Fonoaudiológica, ela pode ter uma questão que ela não consegue ali fazer a mastigação correta. Ela tem uma questão sensorial, que ela pode ter realmente questões com texturas, com várias coisas que a gente tem que avaliar também. E você pode, de alguma forma, foi o que eu falei, você pode limitar, tentar de alguma forma fazer uma limitação. Por exemplo, uma criança maior, eu converso com as mães assim, vamos tentar analisar quais mamadas durante o dia realmente ele está mamando, né? E aí a gente tenta focar assim, deixa ele mamar, geralmente de manhã, antes da soneca, de tarde, antes de dormir. E em outras horas a gente vai tentar
Fazer um somebody love ali. Vamos tentar fazer uma Entrar com brincadeira, atividades, entrar com atividades, com estratégias. outras coisas. Foi o que ela falou, bota uma roupa que tampa, vai tentando, né, contornar a situação para que a criança tenha mais interesse na hora da comida, né? Isso é uma criança maiorzinha, né? Sim. Então, assim, tem várias coisas pra gente fazer sem precisar tirar o peito se a mãe não quiser. Se a mãe quiser, é outra coisa. Mas a mãe querendo amamentar, eu nunca orientei o desmame pra mãe querendo amamentar. É uma coisa impressionante. Gestantes que eu ia falar, exatamente. que gestam e querem continuar amamentando, eles falam que vai trazer risco para a gestação se ela continuar amamentando. Não tem nada nas evidências que fala sobre isso. Porque você está amamentando e quando você amamenta, gera contração no útero. E isso vai fazer mal para o seu bebê. Eu sempre falo para elas, se não tem indicação de suspender relação sexual, não tem que suspender a amamentação. Porque na relação sexual você vai contrair muito mais no orgasmo no útero do que na amamentação. Até porque a gente não está falando de um recém-nascido que mama 24 horas. A gente está falando de uma criança grande que mama, sei lá, quantas vezes ao dia, poucas vezes, pouco tempo. Né? Se é uma gestação saudável. Então, assim, olha, eu já ouvi os motivos assim mais bizarros que os médicos, que alguns mandaram médicos, desmamar, né? e eu todos, fico não dá pra assim, generalizar, chocada né? que são profissionais da saúde. E eu acho que da mesma forma como amamentar se torna um problema para a escola, a fralda também se torna um problema para a escola. Não é? O desfraude, aqui a gente já falou de duas coisas que eu queria: vacina, desmame e amamentação. O que nos falta, né? Falar da fralda, do desfraude, assim. Eu fico chocada com algumas escolas, com a forma como essas escolas tiram a fralda dessas crianças e com a forma como algumas escolas tratam a amamentação. Eu estou enganada? Não, é 2024, né? Isso. E a gente ainda tem escolas que mandam bilhetinho e vamos começar o desfraude da turma, desfraude coletivo. Da turma? Esse é o pior para mim. Vamos fazer o desfraude coletivo. Isso acaba comigo, assim. Comigo também. Eu tenho, nem sei. Eu tenho um colapso. Cada vez que a mãe vem para mim e fala que a escola está começando o desfraude, aí eu paro, respiro assim, porque a minha vontade é de morrer assim. Meu Deus, não é possível. Como que a gente programa um desfraude coletivo? Parece seita, né? Hoje eu não sei. Ele fez 2 anos, porque aqui no Brasil tem... inclusive, assim, aqui no Brasil a gente tem um tempo de desfraude médio total, acho que, se eu não me engano, de 36 meses, que é super precoce, né? Nos Estados Unidos, eu estava vendo outro dia, 36 meses para o desfraude noturno que eles têm, diurno que eles têm, de média, mais ou menos. Então, assim, a gente tem, tanto que lá fora, a gente tem fraldas muito maiores do que aqui. Né? Porque não é muito cultural também esse negócio do desfraude com 2 anos, né? E muita gente desfralda, tem 2 anos, tem que desfraldar. E as escolas levam isso. Então, fez 2 anos, 2 aninhos e pouco, vamos começar o desfraude coletivo. Isso não é muito comum, mas assim, é disparado o que eu mais vejo. Fora a família, né? Que sempre tem um avô, uma avó, geralmente uma pessoa mais velha, que acha um absurdo a criança de 3, 4 anos estar de fralda, né? Quando a gente sabe que, lógico que a gente estava falando aqui, existe um tempo de maturidade, um tempo de desenvolvimento de cada criança dentro de um período, né? Claro que a gente tem que considerar isso. Mas o desfraude, por exemplo, a gente considera normal entre 2 e 5 anos, mais ou menos. Então, o desfraude noturno, tem criança que vai até uns 6, 7 anos. E ainda digo mais, tem criança que vai fazer xixi na cama durante muito tempo, porque tem questões aí muito envolvidas. Exatamente. Se os pais fizeram xixi na cama, então, tem paciente meu que eu falo assim, relaxa. Compra uma capa. Que tu fez xixi na cama até 10 anos, 12, que tua filha faça xixi na cama, né? Vamos lá. Calma, porque provavelmente vai fazer xixi durante muito tempo, porque tem um componente familiar importante também. Gente, quando a gente faz a anamnese, é assustador, né? Que a anamnese, ela traz exatamente essas questões dos pais, e aí a gente vê esses pais com uma angústia muito grande. Porque, nossa, 3 anos, 2 anos, mas ela ainda usa fralda. Sim, e você usou fralda até quando? Né? Não, mas é que lá na escola estão falando que ela é a única que usa fralda na sala. Mentira! Eu ouvi isso na escola do meu filho, que ele estava na escolinha. Que ele era o único. Ele tinha 2 anos e pouquinho, e a professora falou, numa reunião, assim, ele é o único que está usando fralda. No dia seguinte eu tirei ele da escola, mudei. Porque eu vi que, assim, a pessoa não entende neurodesenvolvimento infantil nenhum. Exatamente. Né? Porque, assim,
2 anos, ele tá começando, ele pode estar começando. E meu filho não tinha sinais de desfraude, porque a gente tem sinais de que a criança vai desfraudar. Então, primeiro, a criança precisa ter comunicação de alguma forma. Exatamente. Então, assim, se ela não se comunica de forma nenhuma, se ela não vai estar pronta para desfraudar. Então, a gente já entra aí em outro ponto para pessoas que têm transtorno de neurodesenvolvimento. Exatamente. Né? Crianças autistas, crianças com TDAH, crianças com dislexia, talvez, mais ou menos. Mas, assim, crianças com outros transtornos que têm mais dificuldade. Sem dúvida. E assim... o processo vai sendo mais lento. E, às vezes, isso vai demorar mais ainda do que esses 5, 6 anos, né? Então, a gente tem que ter também esse olhar para essas outras crianças. E olha sabe? a vulnerabilidade dessa mãe, né? Porque quando a escola fala assim, nós vamos começar o desfraude em grupo, né? Ela faz o quê, né? Ela se sente muito vulnerável naquele momento, porque nem todas podem trocar a criança de escola, né? Sim. Tem essa alternativa, por exemplo, Mas nem né? todas sabem que aquilo ali é Nem, errado. exato, também Assim. nem sabe. E mesmo esse se é ela o não ponto. concorda, mas ela também não tem muito o que fazer. Ela também não tem, Ela você acha tem que aquilo entrar. ali, vamos ficar todo mundo Você sem tem que fralda entrar. e vai dar certo. Nossa, é entendeu? muito complicado isso. Eu vejo a vulnerabilidade nesse momento e eu vejo num outro momento, a hora que você põe isso publicamente, que o seu filho é o único que não está sem a fralda, que todos os outros já não usam mais fralda, só o seu. Olha como é uma coisa pesada para essa mãe, Sim. né? Ouvir. O seu é o único. E a obrigatoriedade que ela tem. O meu é único. A resposta seria, né? É. Realmente, meu filho é único. Porque ele não é igual mesmo Não a é. ninguém. Eu estou respeitando a fase do desenvolvimento infantil. Tirar a fralda faz parte dessa fase. Mãe, é importante que você tenha essa consciência. Não existe desfraude coletivo. Não existe isso. Existe um momento em que seu filho está pronto para. E ele vai dar o sinal de que está pronto para. Não, ele vai. Ele vai aprender, ele vai comunicar. Você tem que ensinar o que é um xixi. Você tem que ensinar o que é o cocô. Ensinar qual é o sentimento. E não obrigar, porque isso daí, também como a gente estava falando antes, né, Fernanda? Quando a gente pensa na fase anal e o quanto é prejudicial psicologicamente para essa criança, essa obrigatoriedade de atender à vontade da mãe, da professora, seja lá de quem for, de fazer o cocô na hora que essa mãe quer, não é? Essa obrigatoriedade, é óbvio, isso vai refletir psicologicamente no adulto que virá. Não, e logo em criança também. E porque na a gente tem um monte de criança, criança claro. que tem quadros de constipação, criança que vai ter escapes, então você tem mais questões de bullying também com essa criança. Sem dúvida. Crianças que não conseguem. Eu tenho. Gente, Falaram isso é, não, assim, né? É aquela tantos criança pacientes que não com consegue. questões por causa de desfraude que assim, vocês não têm ideia. Eu acho que é um dos grandes problemas da pediatria. Eu pergunto assim, quando a mãe vem com uma questão de criança maior, com constipação intestinal ou fazendo xixi na cama um pouco mais velha, às vezes tem essas questões que vai trazer mais pra frente. Aí eu pergunto alguma coisa assim, com que idade foi o desfraude? Como é que foi esse desfraude? Tem mãe que fala, foi com 1 ano e meio, ele tirava roupa. Porque com 1 ano e meio a criança às vezes tira a roupa, quer ficar pelada, tira a fralda. Não significa que ela Que tá tá. pronta pra desfraldar. Exatamente. Entendeu? E tem mãe que acha, não, mas foi ela que tirava. Não, mas ela tinha 1 ano e pouco, ela não estava Podia tá pronta para incomodando, aquilo. Podia estar cutucando. Exatamente. Podia estar querendo mexer também nas partes nas íntimas, partes porque é íntimas, natural se auto-reconhecer, também. Sim. se auto-entendendo. Então também tem esse processo. Então a criança precisa primeiro, assim, ela começa o processo do desfraude quando ela começa a sentir que está fazendo. Então, estou fazendo. Que é Aí, o primeiro movimento, ela né? tá fazendo, então ela tá sentindo que tá alguma coisa acontecendo ali, né? Daqui a pouco ela vai começar a se sentir incomodada com a fralda. E é outro processo também. Ela vai começar a avisar que vai fazer. E aí, nesse processo que ela vai fazer, ela vai começar a ir para algum canto, para algum lugar. E aí, você começa nesse processo, claro que você vai incentivando a criança, conforme ela for maior ainda, mais ainda. Mais fácil. E você vai preparar aquela casa. Ou vai botar um pinico, ou vai botar o redutor do vaso, vai levar a criança até o banheiro. Vamos então fazer aqui. Mesmo que ela faça na fralda, Mas você que leva ela seja- até o local, que vai trazer, Exatamente. mostra o local que é. Prepara aquilo ali para que a criança, em algum momento, você quer fazer cocô
no vaso, filho, ou na fralda? Na fralda, porque fica, às vezes, um tempão nesse negócio da Se fralda. esconde, né? Eles se escondem Exato. atrás da Escondem. porta. Esconde. E aí é legal a gente tentar, às vezes, levar pro banheiro. Aqui é o local de fazer o cocô, o local de fazer xixi é Isso, aqui. mesmo que seja vai na guiando. fralda, vai guiando. Isso, mesmo que seja na fralda. Porque às vezes fica um cocô, então, às vezes fica na fralda séculos, né? Tem criança que tem um apego, e tem isso também. Porque a criança acha que o a cocô fase faz parte dela. A fase anal, gente. Tem esse Freud negócio. é um cara Eles tão acham legal que pra explicar isso. é maravilhoso. gente? Porque eles acham que é uma obra de arte, o cocô, É né? Então, assim, deles, é é a uma única coisa que eles conseguem produção. fazer que é uma coisa Que deles. bonito isso. É Eu uma nunca tinha coisa ouvido muito, falar. muito louca. É muito louco. Mas ele é vai- o que eles fazem, é um presente. Tipo É um assim, presente. é um negócio meu, eu faço isso aqui. Entendeu? Tem criança que tem isso muito aflorado, entrega. Sabe sabe? que você falando isso agora? O Miguel, ele acha o máximo o cocô dele. Ele olha, ele fala, nossa, meu cocô é grandão, né, mãe? E aí, Eles esses acham. dias, o fonoaudiólogo perguntou pra ele algumas perguntas lá, tal. Quando você tá com fome, o que você faz? Eu vou na fruteira e pego uma fruta. E o que você faz de bom? Ele falou, eu faço cocô. É, mas Você é vê? isso. Ele vai fazer 7 anos. Ele falou assim, Gente. eu faço cocô tão bem. É isso. E pronto. Mas isso é agora, uma eu falei, olha, produção. faz todo Você vê sentido. que E tem criança coisa. que vai acabar tendo. Tem criança que tem medo do vaso, que aí o. Vai levar embora. Leva Vai embora. embora. Tem gente que fala assim, dá tchau pro cocô, mas tem criança que tem seu contrário. tchau. Não Porque quer. não quer, porque Olha o cocô é que uma parte interessante, dela, né? né? É uma parte Nossa, dela, muito é uma interessante. obra de Então, arte gente, que ela por fez. isso, Como por não vai isso- Novidade embora, pra mim, minha obra gente. de Eu acho que deve arte? ser uma mega novidade pra vocês. E Olha para que eu tenho algumas mães, 4 com filhos. certeza. certeza. Pra muitas Porque mães. é muito importante, gente, você permitir que a criança se entenda com o seu próprio fazer, Sim. né? Que é isso, é se entender com o Isso que seu é um próprio processo, fazer. é um processo psicológico, neurológico, porque tem Exato. toda uma questão E físico, né? físico, porque não é fácil você ter um controle. O xixi geralmente vem mais rápido, né? Porque não tem tanto essa questão aí da obra de arte, desse Aham, amor, aham. assim, que muitos têm. Mas às vezes demora mesmo o processo, pode demorar muito tempo. E tem crianças que vão demorar mais. Por isso que a gente tem um tempo assim de entendimento, um tempo de espera. Normalmente, crianças que demoram mais tempo não vão ter nada fisiológico, não é nada patológico, assim, né? Vão ter, Exatamente. na verdade, vão ter. Tá tudo indo, só tá demorando um pouco mais. A gente vai acompanhando aquilo ali. Às vezes o pessoal fica assim, mas não tem que fazer exame. Ou a irmã fica muito ansiosa. Porque você tá com Exato. 4 anos e pouquinho, que vai que os 5 anos é o marco, né? Do tipo assim, do normal. Gente, olha Aí você esses fica assim, a barcos, criança gente. tá tudo indo bem, tá tudo maravilhoso, desenvolvendo bem, não sei o quê. Aí você tem que ter dosar um pouco, né, aquela ansiedade materna e às vezes passa pra criança, né? Porque você fica o tempo inteiro ali, o cocô no vaso, o xixi, não sei o quê. Você quer... E agora, Atrapalha vai também. fazer agora. Não, começou, senta agora e faz. Olha como isso é tão prejudicial, porque você vai criando, você vai criando uma pessoa que vai o tempo todo ceder à vontade do outro. Sim. É um marco esse Nossa, importante tudo da isso gente. num cocô e xixi, num né, cocô e gente? no Vê, xixi. menina, Por é isso, um negócio não é que é fácil uma ser mãe, não. olha, tem Que que ter um isso, podcast só para desfraude. Falar Eu assim de acho, viu, cocô. Esther? Falar Falaremos Eu do acho. cocô hoje. Entendeu? Porque é muito importante. E Muito. todas as relações que são estabelecidas com esse fazer, né? Com esse seu desejo de fazer e ter. Olha, gente, é o controle que você vai ter com as suas emoções posteriores, é o controle do esfíncter, é o controle que você terá. Regulador das suas E tem próprias criança emoções. que usa inconscientemente isso como uma coisa de controle, de poder, né? Exatamente. Eu faço cocô na fralda porque é onde eu quero fazer, E eu é, controlo isso. e a É o minha que mãe eu não posso manda em controlar, mim. o outro não manda em mim. Exato. E aí se Mais você decididos, né? E aí, É. se você ficar no negócio de poder, você vai perder. Você vai mesmo. Porque ele não vai fazer, ele vai segurar aquele cocô ali até, menina, até não vai fazer de jeito nenhum. E aí você cria uma. Você tá entendendo como que o negócio vai? Então, a gente tem que analisar muito o perfil daquela família. Quando você vai falando esses temas, assim, como que você tá entendendo aquilo ali? É muito difícil. Porque às Exatamente. vezes você tem que falar assim, mãe, a gente precisa de uma terapia aqui pra mãe. Exatamente. Família. Aliás, é isso que eu tenho feito. Porque Você sabe que eu tenho atendido. Por que da psicanálise, não é? Porque ao atender essas crianças, eu puxo essa mãe para dentro do consultório e a gente começa a entender qual é a relação que eles estabelecem e de que forma essa relação implica diretamente no comportamento dessa criança. Sim. E no comportamento da própria mãe. Porque a gente tem essa simbiose, às vezes, da mãe com a Muito. criança, e essa necessidade que a mãe tem dessa simbiose é uma coisa impressionante, né? Então, a gente tem que olhar esses dois campos. É interessante mesmo, né? A gente não pode olhar
o indivíduo em si. A gente tem que ver qual é o contexto em que ele está sendo inserido, em que ele se insere, de que forma a família se constitui. Sim. Não adianta você querer olhar individualmente a criança. Não tem Impossível. como. Né? E a gente vai vendo isso a cada vez. Ultimamente eu tenho atendido bastante mães do puerpério. E olha, tem sido uma coisa bem legal. Bem legal para você compreender todas essas relações que vão se estabelecendo, Tudo todos aflora esses nessa afastamentos fase, né? que são necessários, como promover, como é muito bacana, é muito complexo, mas é muito legal, Sim. muito bom. Eu gosto. Gente, olha, eu olho para aquele reloginho que fica piscando para mim, brigando comigo. Esse é o meu reloginho que briga comigo. Ela tá 3h53 aí. Não só o reloginho, né? Quem fica atrás daquela telinha ali também fica me olhando. Mas com 3 falando, né? Vamos dar um desconto Começou aqui, depois, né? também. Exatamente, começou depois. Menina, assim, tá sendo um papo mega legal, muito bom. E assim, aquela história, né? Eu sempre peço 3 coisinhas. Eu falo que é o gênio da lâmpada. Uma dica bem bacana para essas mães do que se refere à vacina, ou à amamentação, ou o desmame, ou o desfraude. Uma dica para essas mães. Começo, eu acho que Tem um difícil, né? Tem um passo? Não Tanta deixa a vacina coisa. pra mim, não. Não, deixa a vacina pra você. Tem um Eu passo. acho tão difícil porque a gente tem visto tanta coisa. Eu acho que a minha dica sempre vai ser para vacina primeiro, porque eu acho que a gente tem que confiar na ciência, né? Eu acho que é isso. Não dá nem para falar muito para confiar 100% no seu pediatra, porque, infelizmente, algumas pessoas hoje em dia estão falando coisas, né, por aí, na rede social ou nas consultas, né? Eu acabo conhecendo várias pessoas que vêm me falar algumas coisas que vão contra o que a gente vem em protocolos, em artigos científicos na ciência, o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, pela OMS, Sociedade Brasileira de Pediatria, de imunizações, enfim. Então, eu acho que a gente tem que seguir o que a ciência diz, né, com relação à vacinação. A vacina, para ser aprovada, como eu já até falei na outra vez, eu acho, a gente não deu uma ideia aqui, vou vacinar aqui na rua, né? A vacina passa por um processo, né? Todo um processo que são muitas pessoas e processos muito sérios, né? Para poder validar e chegar até a gente. São várias fases, né? Então, tem muita gente que estuda, tem muita coisa que muito sério o processo. Então, elas não seriam liberadas se elas oferecessem risco à população, né? Se oferecesse qualquer tipo de problema. Então, a gente já tem aí, a vacina do Covid já tem aí 3 anos que já está sendo circulando, e a gente não está vendo atrocidades acontecendo confirmadas. Lembrando que a gente tem uma vigilância epidemiológica e tudo. Então, a gente, quando tem qualquer reação adversa, qualquer coisa, a gente tem que notificar no local que a gente vacinou. Isso é investigado. Então, não é assim, vozes da minha cabeça, tal coisa foi por causa da vacina. Não. A gente escuta isso tanto. Isso. Aí, depois da vacina, eu passei a ter... Aí você tem que perguntar assim, mas você notificou, você comunicou para notificar, para ser investigado, para realmente estar lá, fazerem lá o estudo direitinho? Então, é isso, porque a pessoa eu fui fala... no Instagram e falei. Exatamente. A pessoa desabaforou a internet e criou uma fake news em cima daquilo. Então, você não tem como comprovar uma coisa com a consequência da outra. Então, você precisa... se uma vacina realmente deu algum problema, ela tem que ser... A gente tem que rever o que está acontecendo, né? E ser feito... Vão fazer estudos, vão fazer... A gente vai saber na televisão, vai sair em todos os lugares, que é para tirar como é feito com um carro, como é feito com um monte de coisa. Que aquilo ali foi, alguma coisa aconteceu que não está legal, entendeu? Exato. E isso não está acontecendo, senão a gente teria informações. Então, é preciso entender isso, que não é porque fulano falou que, fulano teve eu já vi isso, um aborto porque tomou vacina do Covid. É uma coisa... A gente entende que a pessoa quer ter um culpado para várias coisas, né? É um momento muito crítico. Mas essa relação, sabe, causal, assim, a gente não consegue fazer se a gente não tiver realmente uma investigação, uma coisa certa sobre aquilo. Então, muito cuidado com tudo isso, né? Procure sempre os órgãos competentes, né? Do governo e tudo, da OMS. Então, para poder entender e confiar
no que você vai fazer melhor para o seu filho, porque é muito importante vacina salva a vida, e não tem vacina para o arrependimento, né? Que é o que eu falo, eu acho que é muito importante a gente, depois que a pessoa pega a doença, pode ter consequências, sequelas, e inclusive pode levar à morte, né? Não tem mais o que você possa fazer ali. Não tem tratamento para muitas dessas doenças, né? Então a gente tem que se proteger. Acho que é isso que eu queria falar. Engraçado, né, que a maioria das pessoas que eu conheço que foram contra a vacinação foram aquelas que se vacinaram por tudo. Então, mães que se vacinaram da meningite, com aquele revólver que era aquilo, para mim não tinha coisa mais. Quando eu penso no revólver da meningite, eu tomo um susto com aquilo, né? E foram vacinadas, tomaram a polio, tomaram Tovaril, todas as vacinas foram tomadas. E a hora que tem o filho, não, vacina não é boa. É incrível, né? Eu admiro a coragem, assim. A coragem, assim, né? Não, eu não admiro, não. Eu fico assim, tipo, nossa. Você tomou todas coragem, as vacinas, né? E você não vai vacinar porque, o seu assim, filho. eu não sei se eu ia conseguir dormir de noite, sabe? Pensando no meu filho, assim, sem ter nenhuma vacina. Olha, e quantas coisas voltando, sarampo, varíola, você começa a ver tudo. Exatamente. Loucura, né? Loucura. Exatamente. Uma dica. Vamos lá, uma dica. Vou falar do desmame, né? Mãe, não desmame se você não quiser. É você que tem que tomar essa decisão. Eu falo que a decisão é da dona dos peitos, né? Ótimo. Porque não desmame porque a sua vizinha falou que você tem que desmamar, porque alguma pessoa da família falou que o seu filho já é grande. Porque depois não tem volta. E aí lá na frente, você vai falar assim, poxa, mas eu não devia ter desmamado, mas eu não queria ter desmamado naquela fase. E essas pessoas que te falaram sobre isso, ninguém vai virar e passar a mão na sua cabeça, porque, apesar da pressão, a decisão foi sua, né? Então, você precisa estar consciente dessa decisão. E pensar sempre que não é 880. Não precisa desmamar de uma vez. Você pode fazer um desmame gradual, você pode fazer um desmame noturno e continuar amamentando aí por quanto tempo você quiser. Acho que isso é um ponto muito importante, assim. Eu também acho. Não tem uma regra, não existe uma idade ideal para o desmame. E assim, mãe julgando mãe é o fim do mundo, né? Mãe julgando mãe só por... Nem sei por quem. Nossa Senhora da Bicicletinha para me dar equilíbrio. Porque assim não é possível mãe julgando mãe, né? Vamos ter clareza, né? Em relação a isso. Gente, a gente já falou de casos. Eu ia falar de um caso interessante, mas a gente já disse milhões deles. E onde as pessoas encontram vocês? Eu estou trabalhando no consultório, lá na Casa Mora, junto com a Vanessa também. E... A gente atende, inclusive, no mesmo consultório, na mesma sala. Tá me dando uma invejinha, gente. Tá uma invejinha. Aqui em Dayatuba mesmo. É só entrar nas redes sociais, meu é fernanda.paredes.pediatra. E aí você consegue entrar, tem lá na bio, tem tudo certinho lá. E até para tirar uma dúvida, quiser conversar com você, eu acho que todo mundo lá. É uma pessoa bem acessível. Sim. É isso aí. Bom, eu também atendo na Casa Mora, né? Consultório, atendo domiciliar também aqui na cidade de Indaiatuba. E nas redes sociais é facilitando a amamentação. Tanto Instagram, Facebook, YouTube, tudo facilitando a amamentação. Para ficar bem fácil. E eu tô aqui, né? Eu tô aqui no canal Preocupações de Mãe, sempre trazendo coisa bacana, sempre trazendo gente falando sobre nosso cotidiano das mães. Você me encontra aqui, canal Preocupações de Mãe, e agora no Instagram com um novo perfil, @Preocupações de Mãe. Tudo juntinho, sem acento, sem cedilha, e ali prontinha para receber vocês. Tragam as suas ideias. Olha, eu adoro quando a gente pode trazer e dividir os nossos conhecimentos, compartilhar. Me segue, compartilha, curte, ativa o sininho. Eu tenho certeza que a gente vai poder estabelecer uma relação muito boa, conversar, tirar dúvidas e, principalmente, estou no caminho certo? É isso que você quer ouvir? Escreve lá para mim. Estou gostando, quero outro assunto, que tal assunto? Pode sugerir, vou fazer todo o possível para trazer, de uma forma ou de outra, esses conteúdos aqui, tá bom? Muito obrigada, toda quarta-feira no ar, me aguardem. Um beijo.